irmãos, boa noite. Paz do Senhor. Amém, boa noite. Hoje estamos dando início à nossa quinta-feira expositiva. Amém. A gente preparou esse louvor aqui, um louvor simples, onde o foco da quinta não é o louvor exatamente, mas sim o estudo da palavra. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor, porque Ele nos concedeu esse dia para estarmos juntos aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e continua fazendo, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa quinta-feira que o Senhor nos concede de estudo, Pai, por todo o projeto, Pai, que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai, para que possamos aprender mais de Ti. E sejamos, Pai, gratos sempre, Senhor, ao Teu nome e à Tua vida por tudo aquilo que o Senhor fez e continua a fazer por nós, Pai. Senhor, te entregamos, Pai, o nosso culto, Pai, te entregamos a nossa noite de estudo, Pai, que tudo possa ocorrer de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Senhor, em nome de Jesus, abre, Pai, as nossas mentes, abre os nossos corações para que possamos receber de Ti, Pai. Somos gratos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor, então. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sobre o brilho intenso, como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo. Minha alma, tua alma, nossa alma, dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz, uma expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz, como expressão de louvor a quem por mim morreu. Do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz, uma expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz, como expressão de louvor a quem por mim morreu. É Jesus, a minha luz, Ele é
a minha luz. Ele é Jesus, a minha luz. Ele é Jesus, a minha luz. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir só para os irmãos que forem entregar o dízimo passar pelos lados por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque santo, santo, santo é o nosso Deus. Amém? Ele é Jesus. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo
Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Amém? Amém. Somos gratos ao Senhor por essa noite, por ver tantos irmãos. O grande empenho, amados, da gente realizar esse projeto é de estudo bíblico. A gente não está atrás de tantas pessoas, muita gente. Se vir, amém. Mas o foco é que aqueles que venham para estudar a Bíblia, venham para entender as Escrituras. Amém? E a gente vai louvar agora um louvor bem antigo também, assim como todos os que a gente já louvamos, e se chama Carvalhos de Justiça. Em particular, é um louvor de uma passagem bíblica, de uma das que eu gosto mais, no qual Jesus fala aos fariseus, e ele cita o trecho dessa música, que é um trecho do Antigo Testamento, e ele diz para aqueles homens que aquela escritura estava se cumprindo naquele momento. Amém? Porque Jesus ele veio para consolar os que choram, ele veio para dar alegria, para trazer a salvação. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boas novas quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça. Plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados
feitos pelo Senhor para a sua glória. Corações nunca sentiram. É o que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Depois do sol e das estrelas, depois do mar e todo azul, existirá um paraíso. Depois de tudo que aqui passar, o que os olhos nunca viram e corações nunca sentiram. É o que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Em teus passos quero andar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Senhor, te agradecemos, Pai, por este período de louvor, por este período, Pai, de exaltação ao teu santo nome, Pai. Desde já queremos te agradecer, Pai, por esse período magnífico em tua presença, Pai, onde podemos, Pai, te exaltar com os nossos lábios, com o nosso louvor. Que o Senhor receba a nossa louvor, receba a nossa adoração, Pai. Queremos te agradecer por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Amém, louvado seja o nome de Jesus.
Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, onde a gente vai poder iniciar um novo projeto de estudos. Vou pedir ao irmão deixar essa aqui apagada, porque está muito claro o slide, por favor, para os irmãos poderem acompanhar. Mesmo com a luz apagada, está um pouquinho largo, claro. Está dando para os irmãos ler? Amém. Como eu estava dizendo, irmãos, sou grato ao Senhor porque vocês estão aqui. Muitos irmãos desmarcaram seus compromissos para estar hoje aqui, para estar prestigiando. Glória a Deus por isso. Na verdade, irmãos, as minhas primeiras palavras, no final o pastor também irá falar, são de agradecimento da igreja ter comprado essa ideia, da igreja ter comprado essa briga, da gente realizar pelo menos uma vez essa quinta expositiva no mês. E desde quando, queridos, o Senhor idealizou essa ideia no meu coração, tem uns 2 meses, que eu já estou importunando vocês no WhatsApp, no Facebook, no Instagram desse da vida aí, mandando mensagens diariamente, mandando devocionais, para a gente ter um vínculo, E Deus tem me abençoado muito através desses devocionais. Aqueles que recebem também, alguns me mandam mensagem diariamente, falando que são palavras para abençoar. E no decorrer dessa semana, muitas coisas aconteceram, muitas coisas ocorreram. Só para a gente dar início aos estudos, na quinta-feira passada, eu estava indo buscar os cartazes da Conferência da Reforma. Eu estava com o meu pendrive para mostrar um outro projeto ao meu tio, que tem uma gráfica. Eu perdi o meu pendrive com tudo que estava, com todo o meu slide que eu tinha preparado, 2 meses. Eu perdi o meu pendrive, eu tive que correr quanto tempo para refazer tudo, mas para a honra e glória do Senhor estava tudo aqui, o Espírito Santo me fez lembrar tudo, ainda consegui melhorar, e para conseguir eu fiz um curso na sexta, no sábado, exatamente de pregação expositiva. Eu consegui agregar muitas coisas do curso no slide, na mensagem. E a gente vai falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre Gênesis 1. Então, o nosso planejamento de estudos, a gente começar de Gênesis até onde Deus permitir a gente conseguir chegar. Amém? E esse é o nosso itinerário de hoje. Vou falar um pouquinho do nosso projeto, vou falar um pouquinho da nossa missão, falar um pouquinho do que é a Bíblia. Hoje temos, além do pastor, temos o meu irmão Eduardo Jacques, que foi seminarista comigo no seminário. Temos o irmão Igor também, que está terminando. Então a gente tem galera boa aí também para agregar conhecimento hoje aos nossos estudos. Irmãos, é um estudo que não só eu vou falar. Os irmãos podem fazer perguntas, os irmãos podem fazer colocações, que é uma noite de estudo bíblico. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre o que é pregação expositivas e vamos falar também sobre a exposição, que é o que nos interessa nessa noite. Bom, o projeto Quinta Expositiva, irmãos, tem o intuito de incentivar o ensino teológico baseado nos estudos bíblicos, provocando reflexão, discernimento, utilizando a pregação expositiva, que é o nosso projeto. Amém? Por que reflexão? Reflexão nada mais é do que fazer uma boa análise de um determinado tema. Ou seja, o nosso intuito é de reflexão. Da gente estudar o texto bíblico e conseguir refletir sobre o texto bíblico. Não só eu vou falar e os irmãos vão dizer, não. A nossa missão aqui é refletir. Outro tema interessante, discernimento. Discernimento é a capacidade que nós temos de avaliar e ter bom senso com clareza. Amém? Graças a Deus, hoje nós temos uma igreja que prega a Bíblia, mas nós vamos ser desafiados a estar em outros locais, a ligar nossas televisões e assistir outras pregações. Então, nós temos que saber discernir se o que nós estamos vendo fora dos nossos arraiais realmente é bíblico. Realmente é de acordo com o que nós aprendemos aqui na igreja, com as pregações, com os nossos estudos bíblicos nas nossas ABDs. E vamos falar um pouquinho também sobre a nossa missão. O projeto Quinta Expositiva, irmãos, propõe o desenvolvimento e construção do pensamento cristão, através de quê? Primeiro,
através do ensino bíblico, através da exposição e meditação nas Escrituras Sagradas. Ou seja, vamos expor e vamos meditar nos textos. Da aplicação bíblica em nosso dia a dia. Não adianta, queridos, a gente ler a Bíblia, não adianta a gente refletir aqui e não conseguir viver o que a gente ensina, viver o que a gente aprende. Por último, vamos estimular a leitura para o aprendizado de uma espiritualidade saudável. É só através da leitura bíblica que a gente consegue manter uma espiritualidade saudável. Vocês concordam? Amém ou não amém? Então, é Bíblia. Já vou pedir para os irmãos abrirem em Gênesis 1. Deixa aberto aí, nós vamos ler verso a verso, vamos expor verso a verso, amém? Por que desenvolvimento? Com a ajuda da reflexão e do discernimento, a ideia do nosso projeto é ajudar um pensamento e a construção do pensamento cristão. Amém? E o que é um pensamento cristão? É um conjunto de ideias claras que se refere à Bíblia e à sã doutrina deixada pelos apóstolos. Amém? Já que nós falamos um pouco sobre o nosso projeto, agora a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia. Todo mundo crê aqui que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Então vamos lá. A palavra Bíblia, meus queridos, vem do grego, passou por nós através do latim e significa livros. Ou seja, a Bíblia ela não é um único livro. A Bíblia é o quê? É um conjunto de livros compilados. Compreende? A Bíblia é um conjunto de livros, 66 livros compilados, por isso Bíblia. Bíblia, livros. Tem uns outros significados também, mas esse eu achei mais interessante a gente trabalhar nessa noite. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1.600 anos. Olha só que coisa interessante. Olha o tempo que percorreu a Bíblia para chegar às nossas mãos. Só do sacrifício, só do nascimento de Jesus, a gente já tem quantos? 2017 anos. Olha para trás, pensa para trás. Olha quanto tempo que a Bíblia foi escrita. E um dado interessante também, que é uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas profissões, que vai de humildes pescadores até renomados reis. Então é algo interessante a Bíblia, porque além de ela ter um período extenso para ser compilada, ela vai trabalhar com diversos autores, com diversas culturas de diversas épocas. Os irmãos têm dúvida? Podemos prosseguir? Todo mundo na... E a gente vai falar da natureza da Bíblia. Amém? Hoje, devido à nossa informação, internet, televisão, nós assistimos muitas pregações, muitas, de dezenas e centenas de pastores, de dezenas e centenas de religiões, e de vez em quando chegam alguns vídeos no nosso WhatsApp ou no Facebook desse da vida, de mensagens de pregadores, e nós assistimos muitas das vezes, achamos até bonitinho, só que é preciso a gente discernir. Bom, vamos falar sobre a natureza da Bíblia segundo a ortodoxia. Nós somos os ortodoxos, amém? Vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus. Todo mundo concorda com isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, todo mundo crê. Então, a nossa pregação aqui é expositiva. Se a nossa pregação é expositiva, o que nós vamos expor? A Bíblia. A Bíblia. Se eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então não tem por que eu pregar expositivamente. Então, a nossa ortodoxia, nós que somos ortodoxos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Outro ponto interessante, Deus preparou de antemão, por meio do seu Espírito Santo, as personalidades dos autores humanos, dos humanos. O Espírito Santo, ele
escolheu todos os homens as personalidades de todos aqueles homens que escreveram os livros da Bíblia. Os irmãos discordam? E outro ponto interessante é que Deus inspirou apenas os conceitos, não as expressões literárias particulares de cada autor. Ou seja, cada autor estava na sua cultura. Deus, ele não interveio na cultura. Por exemplo, Pedro era pescador. Você não vai ver Pedro falar de coisas como Lucas, por exemplo, que era médico. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele inspirou os conceitos bíblicos. Assim como Moisés, no Antigo Testamento, foi criado lá na ciência dos egípcios. Assim como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, tinha uma cultura mais aguçada, era contemporâneo de Pedro, mas nós vemos a diferença literária de um para o outro. Então, Deus, ele inspirou apenas os conceitos. As expressões são da cultura devida a cada um. Só que na natureza da Bíblia, meus amados, a gente tem um probleminha. Não na natureza da Bíblia, a gente tem um problema de uma linha teológica chamada liberalismo. Eu não vou citar, a gente está gravando aqui, não vou citar nomes de teólogos liberais, porque isso vai parar na internet e daqui a pouco as pessoas vão me processar. Mas, inclusive, tem pastores batistas que são liberais. E são aclamados por muitos de nós. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Olha o que os liberais dizem sobre a Bíblia. Dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. É diferente, não é? A Bíblia ser a palavra de Deus e a Bíblia contém a palavra de Deus. Há uma nova linha de liberalismo, que são os neoliberais, que eles vão dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Nós precisamos rejeitar esses ensinos. Continuando no raciocínio do liberalismo, irmãos, eles vão dizer que a iluminação é a mistura de ideias religiosas errôneas com crendices da ciência. E nós entendemos que a iluminação ela vem de quem? Do Espírito Santo. Olha só, ele vai dizer que o autor do texto bíblico, como ele está incluído na sua crença religiosa e na sua crendice da ciência, ele usa esses argumentos para escrever o texto bíblico. E há muito pastor aí fora que prega isso. Nós precisamos ter cuidado. Nossa continuação, eles vão dizer que a Bíblia é um caderno de rascunho em que os judeus registravam suas lendas, histórias e poemas. Por isso que é necessário o estudo aguçado dentro das igrejas. Esses dias eu estava vendo um pessoal lá do trabalho, eles estavam falando, eles colocaram um vídeo sobre a Páscoa, aí estava falando tal. Quando eu olhei o camarada, fui pesquisar sobre o camarada, era um camarada espírita. E quando eu falei, esse vídeo aí tem alguma coisa errada, o que ele está falando sobre errado? Aí o pessoal, só porque você faz teologia, você é o certão. Eu falei, não. Aí quando eu mostrei para eles, eu falei, tá vendo aqui, ó? É um espírita. A gente tem que ter cuidado. Porque muitas das vezes, pela impostação de voz, pelo jeito que a pessoa fala, a gente fala, esse cara é bom, quando na verdade não é. Dando prosseguimento, meus amados, eu quero falar o que nós vamos estudar um pouco sobre ele no YouTube, o que Lutero falou acerca da Bíblia. Ele diz assim, ó, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras Sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Forte, né? Não é forte esse? Mesmo que faça chover milagres. E quantos milagres nós temos visto em igrejas aí afora? O que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, é que se realmente esses milagres estão de acordo com a palavra de Deus. E agora a gente vai dar uma pincelada rápida no que é a pregação expositiva. Alguns irmãos têm ideia do que é a pregação expositiva? Exposição vem de expor o texto. Vamos lá. Vou dar um exemplozinho básico para os irmãos. Nós temos o texto bíblico.
Vamos imaginar que eu vou pregar aqui. Normal. Eu tenho um texto bíblico. O texto bíblico está lá, no seu contexto, na sua época, e nós estamos aqui agora. O que eu faço? Eu pego o texto bíblico e trago para o dia de hoje. Só que tem um probleminha. Existe uma coisa chamada contextualização. Esse é o grande problema. As pessoas pegam o texto bíblico e querem falar como se não, o texto, o conceito teológico, ele vale porque a palavra de Deus ela é eterna. Só que, quando nós vamos pregar, nós que somos os pregadores, nós temos que examinar o contexto. Eu vou falar de um caso aqui, de um exemplo. Tem um pastor reformado que eu gosto muito. Eu assisti numa pregação dele, ele foi usar um texto em Coríntios para falar acerca da nomeação de mulheres ao ministério. Antes que os irmãos perguntem, eu não vou dizer qual é a minha posição, se eu sou a favor ou se eu sou contra, porque a gente veio estudar Gênesis, certo? Só que ele vai no texto de Paulo, está lá escrito, Paulo diz, a mulher não deve ensinar na igreja. Perfeito, o texto está lá, está escrito dessa forma. Só que eu, como estudei, eu fiz o favor de pegar a pregação dele toda completa. Eu falei, não vou me basear apenas nesse trecho da pregação, tem que ver o que ele falou completo. Ele não fez nenhuma exegese do texto, não fez nada. Qual é o problema disso? Perfeito, o texto está lá. Só que Paulo, ele está incluído dentro de quê? De uma cultura. Qual era a cultura de Paulo? Judaica, romana. Onde que a mulher entra na cultura judaica romana? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Então, a gente precisa ter cuidado. Quando a gente vai expor um texto, principalmente quando são cartas que são recomendações. E Paulo, ele diz veemente, e esse pregador ele vai falar, Paulo disse que mulher não pode ser pastora porque mulher não deve ensinar na igreja. Nós temos que examinar o contexto. Qual era o contexto que Paulo vivia? Como eu disse, Paulo ele estava dentro de uma cultura. Paulo ele não vai rejeitar a cultura dele. Até porque se Paulo dissesse, olha, a mulher pode ensinar na igreja, nós poderíamos duvidar do texto. Porque nós vamos olhar para o texto e vamos dizer assim, ué, Paulo está ensinando algo que não era comum naqueles tempos? Isso para a gente meditar, meus irmãos. E aí a gente chega à segunda pergunta. Como deve ser a pregação expositiva? Nós temos o texto bíblico, vamos usar a nossa ferramenta chamada exegese, vamos entender o contexto daquela época, vamos entender a cultura daquela época, vamos contextualizar, trazer o texto e aí vamos chegar a nós agora. A gente tem que entender o quê? O princípio teológico. Muitas coisas que acontecem hoje em nossas igrejas eram proibidas no passado. Por exemplo, os irmãos que são da antiga. Por que a PIB de Trindade ela se desfiliou da nossa convenção? Eu escuto, o Eduardo que é mais antigo que eu deve saber, eu escuto dizer que eles saíram por causa de um grupo de coreografia. É essa a história? De um grupo de coreografia. Sim. Eles saíram da nossa convenção por causa de um grupo de coreografia. Quantas igrejas hoje, batistas, possuem grupo de coreografia? Agora vamos imaginar, se há 20, 30 anos atrás, um pastor batista, tradicional naquele contexto, fala assim, ó, vamos ter um culto hoje com coreografia. Peraí, isso não foi escrito há 30 anos atrás. Por quê? Porque não era o costume da época. Entendeu? Não era o costume da época. Então, a exposição do texto ela é rica por isso. Entendeu? E a pregação expositiva, irmãos, ela possui muitas características, mas há 3 características essenciais para a pregação expositiva. A primeira delas é qual? Autoridade. Por que a pregação expositiva ela tem autoridade? Porque a pregação expositiva é a exposição do texto bíblico.
A Bíblia por si só é autoridade. Então, a autoridade não está no pregador, a autoridade não está na igreja, a autoridade está onde? Na Bíblia. Por isso que o texto bíblico é importante, por isso que a exposição do texto... Nós assistimos muitas pregações em que o pregador lê o texto e fala de N coisas. Fala do papagaio, fala do periquito e não usa o texto para nada. Ele só lê o texto e ó. Então a pregação expositiva ela é autoridade. Por quê? Porque ela expõe o texto. A segunda característica importante da pregação expositiva é a reverência. Por que ela é reverência? Por que ela é reverência? Por que é uma pregação de reverência? Porque é o texto bíblico. E o terceiro ponto da pregação expositiva é a centralidade nas Escrituras. Sabe por que a pregação expositiva ela demanda uma posição central na adoração cristã? Porque ela está expondo a palavra. E a palavra é quem? É Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Então chegamos ao ponto crucial da nossa noite, que é a exposição de Gênesis 1. Vamos lá. O Gênesis significa, queridos, geração, fonte, origem. Essa palavra entrou na língua portuguesa pelo grego, pelo latim também. Se nós formos olhar, o Igor vai saber falar até melhor do que eu, na Bíblia hebraica ou no Torá, o nome do primeiro trecho é qual? Bereshit, no princípio. Então, Gênesis na Bíblia hebraica, os 5 livros do Pentateuco recebem o seu nome como a primeira escrita do livro em hebraico é Bereshit. Então, logo de início, Gênesis significa fonte, geração, origem. Fonte é que nós vamos ler um livro, ou nós vamos ter uma notícia. Aí você pergunta, qual é a fonte? A fonte é tal. Hoje, a fonte é o principal, né? Tudo vem no Facebook, vem notícia tal, aí você pergunta, qual é a fonte? A fonte é fulano de tal. A fonte é site tal. Então, Gênesis é a nossa fonte. Gênesis é o nosso início. É onde está o nosso princípio, a história do nosso início. E aí a gente tem a seguinte pergunta: quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis, irmãos? Moisés, né? Realmente, a tradição atribui a Moisés. Por que a tradição atribui a Moisés? Porque Moisés ele foi preparado para compreender os registros e manuscritos disponíveis que tinha na época, devido à sua cultura egípcia. Moisés ele foi profeta. Além de ser profeta, ele teve o privilégio de ter vários e vários longos discursos com Deus, sem contar que ele foi preparado, ele teve todo aquele contato com Deus, com o povo, com a história, com a narrativa bíblica. Só que há um porém. A tradição atribui a escrita do Pentateuco a Moisés. Só que tem uma questão crucial aí. No tempo de Moisés, não tinha papiro, não tinha escrita. Como foi que ele escreveu isso? Tanto é que a lei foi escrita onde? Em pedra. Já pensou se ele fosse escrever o Pentateuco em pedra? Quantas pedras que aquele povo ia ter que levar? Então, a tradição ela vai dizer que Moisés ele recebeu de Deus a revelação. Lembra em João, o que está escrito em João 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por quê? O Verbo é Jesus Cristo. Ele existe desde quando? Desde o princípio. Antes de ter palavra escrita, a palavra já existia. E diz os historiadores que a palavra ela foi passada de forma oral. De forma oral. A palavra ela já existia de forma oral.
Alguns historiadores vão dizer que o Gênesis foi compilado mais ou menos na época de Saul, na época de Davi, onde o povo já estava mais ou menos, como se fala, já estavam preparados, já tinham bibliotecas. Alguns outros vão dizer que o Pentateuco ele foi compilado na época do exílio. O que sabemos é que a primeira tradução para uma língua fora da língua hebraica do Antigo Testamento foi a Septuaginta, pelo Alexandre. Ele ordenou que os 70 anciãos traduzissem a Bíblia, e lá naquele contexto de Alexandre o Grande já tinha uma Bíblia grega. Então a gente tem mais ou menos esse período aí, ou na época de Salomão e Davi, que eles já escreviam, eles já tinham essa prática de escrever, ou no período da Babilônia. E eu cito 2 propósitos. Desculpa. Antes de mais nada, o Gênesis não é um livro de ciência. O livro de Gênesis, irmãos, ele não possui nenhuma narrativa de cunho científico. Ele não tem essa essência. O livro não está para discutir isso. Uma vez a gente teve uma discussão na classe de jovens lá, aí tinha um rapaz que era oriundo de uma igreja pentecostal, ele queria provar na Bíblia que a serpente tinha pés. Eu falei, meu jovem, Gênesis não é isso. A primeira coisa que nós temos que entender no livro de Gênesis, primeiro, nessa narrativa aqui de Gênesis 1, vai ser usados muitos símbolos. Porque os judeus, eles gostavam muito de símbolos. O número 1 para o judeu representava o Deus Uno. O número 2 para o judeu era algo inconcebível, porque para ele 2 era 2 deuses. Aí a gente tem o número 7 e por aí vai. O judeu, número 12 das 12 tribos. Então, o povo judeu, a cultura judaica era baseada em números. E Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai dar a revelação a Moisés. Moisés vai passar a revelação de uma forma que aquele povo entendesse. Aí entra a questão cultural. Já pensou se Deus revela todas aquela questão de moléculas, de bactéria, de Big Bang, do que for, toda aquela questão científica para Moisés, o povo ia entender? Não ia entender. Então a narrativa de Gênesis, queridos, não é uma narrativa científica. Não vai discutir com o ateu, porque a Bíblia é fé. A Bíblia não é um livro para ser discutido cientificamente. Há provas científicas? Porque foi escrito. Mas o Gênesis ele não tem essa meta, discutir isso. O propósito, queridos. Primeiro, ter um relacionamento com Deus. Segundo, de conhecer o seu propósito. Já em Gênesis, a gente pode ver o propósito de Deus para salvar a humanidade. Já em Gênesis, nós podemos ver a figura de Cristo. Já em Gênesis, já podemos ver a figura do Espírito Santo. Já em Gênesis, a gente já pode ver a ação salvífica de Deus para salvar o homem da morte e do pecado. Amém? Todo mundo sério me olhando, tem uns irmãos já cochilando. Não tão chato assim, irmãos? Então, verso 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, Bereshit, criou Deus. Aqui é algo interessante, que aqui a gente contém a revelação completa do nosso Deus. A palavra Deus aqui é Elohim, que apesar de ser uma palavra em plural, aí há uma discussão ferrenha entre judeus, entre católicos, entre evangélicos, porque quando foi escrito a palavra, já existiam outros povos que utilizavam a língua hebraica. E não existia a palavra singular para Deus. Então, se nós formos ver em outras Bíblias, deuses, nós vamos encontrar também Elohim. Os judeus vão falar que significa santíssimo, elevadíssimo. Nós vamos falar, nós cristãos vamos dizer, atribuir a Trindade, porque nós vamos ver mais à frente que, por causa do nome estar no plural, o tradutor vai usar façamos, e por aí vai. Outro termo interessante aqui, meus irmãos. A palavra criou
no hebraico bara, é um verbo exclusivamente usado para Deus. Essa é a importância da gente traduzir um texto corretamente. É um verbo usado somente para Deus. Somente Deus pode criar nesse contexto. Não há outro poder. Por isso que nós falamos, você não vai ouvir a palavra onipotente na Bíblia, mas se revela. Deus é onipotente, então somente Deus pode criar, somente Deus pode trazer do nada as coisas. Então não há outra forma, não há outra criação, só Deus pode criar. E outro termo interessante, os céus e a terra. Os céus e a terra significa aqui todo o universo. Dinossauro, planetas, estrelas, luas. Aqui está simbolizando tudo. Tudo é criação do nosso Deus. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A primeira parte que eu quero frisar com vocês é: e havia trevas sobre o abismo. Aqui, nesse contexto aqui, ele vai usar a palavra tohu ou vavohu. Aqui está dizendo aqui, irmãos, que essa etimologia é muito certa. Era um caos. Está dizendo que o texto está querendo dizer que era um caos. Era completamente um caos. Onde situava-se a terra naquele contexto? E o autor, ele quer descrever aqui que estava tudo incompleto. Como se fosse isso, nesse contexto, incompleto. E essa questão de havia trevas sobre a face do abismo, embora as trevas, a gente associa frequentemente as trevas ao mal, nesse contexto está mostrando que as trevas estão sendo o quê? Subjugada por Deus. Olha só que coisa interessante. E aqui nós vamos ver outro termo interessante para a gente. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Você já ouviu falar em ruar, vento? O Espírito Santo ele se movia. Ali naquele contexto ali ali é a Trindade perfeita. O Espírito Santo ele se movia sobre a face das águas. E agora a gente vai para o verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Praticamente eu imagino Deus dizendo isso. Eu imagino Deus dizendo isso. Haja luz. E o que? Houve luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5, João vai dizer assim, ó: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas algumas. Então, Deus é luz. Olha que perfeição. Deus é luz. Quando ele diz haja luz e houve luz, ele é o quê? Deus é luz. Verso 4, meus queridos. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Algo interessante é esse contexto aqui. E viu Deus que era boa. Aqui significa a satisfação de Deus em sua criação. E viu Deus que era boa. Deus estava satisfeito com aquilo que foi criado. Nosso Deus é perfeito, não é? Muito interessante esse contexto. E aqui ele já vai fazer a primeira separação entre luz. Lembra que estava tudo escuro? Ele manda que haja luz, ele criou a luz. E agora ele faz
a separação entre a luz e entre as trevas. Estou correndo muito, irmãos? Tem alguma coisa, algum irmão tem alguma coisa a acrescentar? Quer falar algo? E vamos percorrer então. Verso de número 5. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Ele vai usar essa expressão aqui, primeiro dia e noite. Também é para explicar essa separação, para os judeus conseguirem entender a separação de dia e de noite. E como esse foi o primeiro dia criados, ele vai usar essa expressão, tarde e manhã, porque ele ainda não tinha feito a separação da luz, do sol, das estrelas, da lua. Ele ainda não tinha dado luz própria a essas criações, e por isso ele vai chamar esse período de, vamos ver sequencialmente, esse contexto aí, tarde e manhã. E aqui se encerra o primeiro dia. Nesse primeiro dia, Deus criou o quê? Dia e noite. Foi a primeira criação do nosso Deus. Verso de número 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Os irmãos têm alguma ideia do que seja essa expansão e águas e águas? Não entendi, irmão? Visão? Divisão? Então, Deus faz essa separação. Diz em algumas Bíblias... Algum irmão pode ler numa versão diferente para mim, por favor? O verso 6. O verso 6, alguma versão diferente daquela que está ali? E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Alguém achou o firmamento aí? Vê, por favor. Só. Aqui é interessante, queridos. Mais ou menos isso. Aqui ele vai falar sobre a expansão. Depois ele vai falar sobre a separação dessa expansão. O texto está dizendo como se Deus tivesse pressionado a um firmamento. Ele separa águas de cima e águas de baixo. Eu li esse texto, não entendia muito bem o que ele quis dizer. Fui a fundo pesquisar, a gente vai mais à frente vai ver um pouquinho. Verso 7, queridos. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Aqui ele está concluindo a separação. Esse firmamento que protege a terra das águas superiores, que estão além dos céus, enquanto as águas inferiores, embaixo do abismo. Eu fiz uma gravura, queridos. Vou mostrar a vocês. Aqui ele faz a conclusão. Lá, mais à frente, quando nós formos estudar o dilúvio, nós vamos entender um pouco. Olha só o que Gênesis 7, 11 diz. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Aqui ele está falando do dilúvio. Algumas traduções vão dizer com portas. Ali está uma gravura do firmamento. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver. Eita! Está vendo? Aqui em cima, aqui está a terra seca, a atmosfera. Aqui está o firmamento. Aqui estão as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. Agora a gente vai entender o que é esse firmamento, o que são essas águas de cima, o que são essas águas de baixo. Verso 8 diz assim, ó. E chamou Deus a expansão, o firmamento de quê?
e foi tarde e manhã o dia segundo. Os judeus acreditam, aqui como é uma narrativa judaica, eles acreditam em 3 céus. Vamos explicar para vocês. O segundo dia é isso aí. Deus separou águas e águas no segundo dia da narrativa. O primeiro céu para o judeu é qual? Céu atmosférico. O segundo céu para o judeu é o quê? O céu onde ficam os planetas. O terceiro céu é a morada celestial, onde vamos morar com Deus. Por isso Paulo usa a expressão, fui arrebatado. Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Entendeu? É por isso que ele fala, por isso que a gente tem que entender a linguagem do texto. Aí Paulo diz, aí a gente pega o texto, lá no Novo Testamento, Paulo fala, foi arrebatado no terceiro céu. Opa, peraí, quantos céus existem? Dá margem para muitas interpretações. E aqui eu coloquei uma gravura de como era o mundo naquele contexto. Aqui está totalmente, ó, tá vendo? Ó, o abismo, o oceano. Então as águas, ó, eles acreditavam que haviam comportas. E no abismo, no dilúvio, eles acreditavam, tem a base para eles acreditarem. E hoje eu fico pensando, a gente cantava muito aqui na igreja, faz chover, água, abra as comportas do céu. Meu Deus do céu. É dilúvio na certa. E a gente canta achando tão espiritual, abre as comportas do céu. Só que o texto não diz isso. As comportas do céu aqui foram para quê? Dilúvio. É cultura. É por isso que a gente tem que entender o que está dizendo o texto. O que é as comportas? Por que está falando? Abriu-se as comportas do céu. Então, as águas que estavam em cima do firmamento, no dilúvio, as comportas se abriram e a terra foi completamente inundada por isso. Então, todo mundo entendeu aí? Expansão, divisão de águas e águas. Quando eu li anteriormente, eu fiquei totalmente perdido. Quando eu consegui prosseguir nos capítulos seguintes, sei que eu fui entender. Eu pensei que fossem mares, pensei que ele já estava falando de rios, mas aqui é essa expansão. Próximo verso, verso 9, não é isso? E disse Deus, ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar e apareçam a porção seca. Primeiro nome que ele vai dar ao amontoado de terra, porção seca. Então, nesse contexto, como que era a terra? Coberta de água. Totalmente coberta de água. E Deus manda brotar a porção seca. Deus vai. Agora, porção seca, apareça a porção seca. Versos 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aqui nós vemos a criação dos continentes, nós vemos a criação dos grandes oceanos. Olha só como que Deus, apesar de não ser uma narrativa científica, Deus vai dizendo, vai revelando a Moisés, vai revelando ao autor do escrito, tudo certinho, para que eles pudessem entender mais ou menos como que era o princípio de sua criação. Verso de número 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim se foi. Queridos, essa narrativa é meio complicada mesmo, que a gente tem que ponto a ponto. Eu acredito que a partir de Gênesis 2 vai ficar mais tranquilo. Mas é muito interessante a gente pontuar. É muito chato mesmo. Até para estudar isso foi muito complicado. Mas a gente vai pontuando, vai expondo aí para os irmãos. Aqui a gente vê a criação do reino vegetal. Deus vai fazendo tudo perfeitamente, pausadamente. Ele vai fazendo tudo ao seu tempo. Nós vemos nesse texto a criação do reino vegetal. Verso de número 12. A terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie,
e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era, mais uma vez, Deus satisfeito com a sua criação. E aqui agora Deus, além de produzir a vegetação, nesse contexto nós vamos mostrar que Deus produziu também as ervas, as sementes, as frutas. E aqui nós vamos à conclusão do terceiro dia. E foi tarde e manhã o terceiro dia. O que Deus fez no terceiro dia? Primeiro ele fez a terra e as águas, a separação, continente e as águas, e ele fez os primeiros vegetais, as primeiras plantas. Verso de número 14 agora, queridos. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Deus aqui ele faz agora a separação entre dia e noite. Primeiro foi luz e trevas. No caso, foi dia claro e dia escuro. Aliás, escuridão e claridade. Agora ele separa o dia. Para quê? Para determinar o calendário. O dia e a noite, a partir daí, contar o calendário. Olha, é muito interessante essa narrativa. Verso de número 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim se foi. Qual era a função do sol e da lua, dos luminares? Iluminar a terra. Deus faz com esse propósito. 16, irmãos. E Deus os grandes luminares, e Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Ele já tinha um conceito também de luminar maior do sol, ele já tinha um conceito de luminar menor a lua. Deus, ele é perfeito, irmãos. Ele diz: vai lá, agora vocês vão servir para iluminar o dia, vão servir para iluminar a noite. E vamos dar prosseguimento no verso 17. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Aqui, o que ele está fazendo? Ele está colocando tudo em seu devido lugar. Ele cria o sol, ele cria a lua, ele cria as estrelas, ele vai lá e diz: agora sol, você vai iluminar o dia. Agora lua, você vai iluminar a noite. O que ele faz? Coloca luz no céu. Aqui dá a ideia de ordem. Deus faz as coisas na ordem que ele determinou. Verso 18, é isso? E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e trevas, viu Deus que era bom. Aqui é a vontade específica de Deus para cada um em sua criação. Até nós, até a nossa criação, até a criação dos animais, tudo tem um propósito diante de Deus. Nada foi feito em vão. Até aquela baratinha que vocês não gostam, ela tem um propósito na vida humana. Tantas outras coisas. Às vezes a gente acha: por que existe tal bicho? Por que existe isso? Por que existe... Tudo foi feito com um propósito. Nosso Deus pensou nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. E foi tarde maior, o dia 4º. O que Deus criou no dia 4º? Fez o sol, fez a lua,
e fez as estrelas. No quarto dia, ele se preocupou com a visão planetária, ele fez o sol, fez a lua. Verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem sobre a face da expansão dos céus. Aqui nós temos a criação das aves e das criaturas marinhas. Verso 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil, alma vivente que as águas abundantemente produzam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A criação também dos grandes animais marinhos, dos tubarões, das baleias, dos cachalotes, de todos os bichos marinhos. Verso 22. Agora é a parte interessante. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. Primeiro, o Senhor os abençoou. Olha que coisa interessante. O Senhor criou e o Senhor os abençoou. Os animais. Depois o que ele fez? Se multipliquem. Vai lá, cresçam, se multipliquem. A gente vê como Deus é perfeito. E no final ainda de Gênesis, do capítulo 1, os irmãos vão ficar espantados. Os irmãos vão ficar espantados. Eu principalmente fiquei espantado. E foi à tarde de manhã, o dia 5º. O que Deus fez no dia 5º? Os animais marinhos e as aves. Versos 24. A gente tem que dar uma corrida que aqui é pedra esses versos. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras de toda a terra, conforme a sua espécie. E assim se foi. Deus dá a ordem, está dizendo para que todas as espécies se produzam. E vamos continuar, vamos correr que nossa hora está avançando. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Narrativa muito repetitiva, mas aqui nós vemos a conclusão da ordem de Deus. Deus concluindo, dizendo que Deus criando todos os tipos de animais. Deus não, aqui, por isso que não é um livro de ciência. Já pensou Deus catalogando cada bicho? Cientista que gosta dessas coisas, que é de biólogos. Então ele vai trabalhando em bloco, vai falando em bloco. Não é um texto muito doutrinário, mas é um texto muito interessante da gente entender um pouco da criação. Verso 26. E disse Deus: agora é a parte que a gente vai brincar. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Primeira parte interessante desse texto. Deus cria o homem distintamente dos animais, totalmente diferente. O homem é o quê? A coroa da criação. Deus faz o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem um detalhe interessante aqui que nós vamos ler no 2º capítulo da próxima vez, vamos estudar. Deus criou o homem imortal. Deus criou o homem imortal. Não era o desejo de Deus que o homem morresse. Não era. Por causa da desobediência do homem, veio a condenação do pecado. E quando eu li esse texto de Gênesis aqui, eu fiquei assim, gente, Adão vivia tão bem.
tão bem, mas a gente vai entender lá depois que se não fosse Adão, seria nós. Com certeza. Mas deixa isso para Gênesis 2. Outro texto interessante nessa questão da criação é que Deus fez o homem com uma imagem especial da sua própria identidade. O que eu quero dizer com isso? Pensar. Ter capacidade de escolha. Ter capacidade de subjugar aquilo que Deus deu para que ele fizesse. E aqui nós vemos que ele vai falar, olha, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves, domine sobre todo o gado e sobre todo o réptil que se move na terra. E aqui a gente vê o primeiro relato da criação do homem. Olha quanta coisa que a gente perdeu. Olha quanta coisa que a gente está sofrendo por causa, não por causa só de Adão, porque nós faríamos, tenho certeza que nós faríamos igual Adão fez. Por causa da nossa, por isso que Paulo vai dizer, parafraseando, não parafraseando, mas citando um texto do Antigo Testamento, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então todos nós morremos em Adão, mas pecaríamos da mesma forma. Dando prosseguimento, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ele citou o homem primeiro, tá, irmãos? Criou o homem primeiro, mulher em segundo. E aqui nós vemos, interessante, que Deus completa a sua obra, dando a sua imagem. O homem tinha o privilégio de escolha. O homem era o mordomo da criação. Era ele que criava a terra, ele que dizia o que tinha que fazer, os animais e tal. Ele era como se fosse o cara que guardava tudo. Guardava tudo, ele tinha essa atribuição, poder, exatamente. Ele tinha o poder sobre a criação. E ele tinha praticamente uma missão, que era cumprir os propósitos de Deus. Deus cumpria os seus propósitos aonde? No homem. Olha que coisa interessante, olha, não um fardo, mas olha só o peso que nós carregávamos na criação. Por isso que Deus vai falar que nós somos a coroa da criação. Amém? Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal, e sobre todo que se move sobre a terra. Mais uma vez, a gente vê que Gênesis é uma narrativa muito repetitiva, justamente para a gente entender o contexto. Primeira ordem de Deus, o que Deus falou? Adão, povoa a terra. Nesse contexto a gente já vê que Deus já manda. Às vezes as pessoas fazem, quando na questão lá de Caim e Abel, as pessoas fazem aquela pergunta, né? Mas com quem que Caim casou? Já era uma ordem de Deus anterior. Vão lá, multipliquem-se, cresçam, povoem a terra. Já era uma ordem de Deus. E Deus já tinha dado isso, ordem aos animais. E agora Deus fala com o homem. E ele fala que você vai subjugar a terra, você vai dominar sobre a terra, você vai ter o poder sobre todos os animais. Deus retifica isso, fala novamente. É você que vai fazer isso. Essa é a sua função, eu te criei para isso. Os meus propósitos vão ser cumpridos em você. E o homem, o que faz? Desobedece. Verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda a árvore que dê fruto, que dê semente, para ser-vos para mantimento. Deus dá toda a erva de fruto como mantimento para o homem. Ele podia comer de tudo, menos
Olha só, né? Como chegar no supermercado, come tudo, menos aquilo ali. Então Deus deu tudo. Deu toda semente. Ele podia comer ali, mas conhecemos a história, né? Verso 30. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento, e assim se foi. Essa tradução eu achei muito confusa. E agora vem a parte que eu me choquei, fiquei chocado. Porque é complicado, eu fiquei até triste, né? De igual forma, Deus faz o mesmo a todas as almas viventes. Ele vai dizer, todos os animais também comam dos frutos, comam das ervas. E aqui eu vou dizer, está um pouquinho claro aí, o que a NVI diz, que é uma versão mais atualizada. E diz assim, ó. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movam rente ao chão, e assim se foi. Meus irmãos, deixa eu ver se tá. O homem era vegetariano. Olha que coisa. Eu adoro carne, churrasco. O homem foi feito, o nosso estômago não foi feito para comer carne. O nosso estômago não foi feito para comer carne. O homem foi feito vegetariano. Deus, naquele contexto ali, Deus diz, vocês vão comer vegetal, vocês vão ser vegetarianos. Contextualizando, vocês vão ser vegan. Então, o homem foi feito vegetariano. Eu ia passar mal. Para comer verde, para mim, verde, entendeu? Aquele meu hambúrguer de 5 carnes, acabou. 5 carnes e muito bacon. O homem foi feito vegetariano. Olha como o pecado, ele abalou todas as estruturas do ser humano. E a partir de um certo contexto que nós vamos explicar, que o homem passa a comer carne. O homem foi feito vegetariano. Quando eu li esse texto aqui, eu falei, gente, meu Deus do céu. Tem que rever os meus conceitos. Foi uma pedrada. E viu Deus tudo quando tinha feito. E eis que era muito bom. Deus satisfeito mais uma vez. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Vamos ver se vocês estão ligados. O que Deus fez no dia sexto? O que Deus fez no dia sexto? O que Deus fez no dia sexto? Ninguém sabe. O homem. Isso. Finalizou o sexto dia, Deus fez o homem. E agora a gente vai entrar em Gênesis 1, estamos terminando. Gênesis 2, capítulo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Finalmente chegamos à narrativa da criação. Deus finalizou o seu exército, o céu, a terra, nesses 6 dias, em que uns vão compreender como literalmente, outros não vão compreender, vão compreender como símbolos, mas o texto está aí para a gente entender que Deus criou. Verso 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Muito controverso o 7º dia. O que Deus fez no 7º dia? Descansou. Deus descansou no 7º dia. Agora, se tiver mais algum adventista aqui, vai dar até glória a Deus. E abençoou Deus o 7º dia e os santificou, porque nele descansou de toda
a sua obra que Deus fizera. Criara e fizera. Bom, Deus abençoou o sétimo dia, porque foi um dia de descanso. Então, tudo que Deus faz, Ele vai abençoando. Então, é da natureza de Deus. Ele abençoou aquele dia. E abençoou também, na verdade ali eu queria escrever, e santificou, desculpa ali o erro ali, Ele abençoou e santificou o sétimo dia. Aí, já sei que de repente alguém pode perguntar, e a guarda do sábado? Antes que os irmãos perguntem, nesse contexto aqui, Deus está falando de criação. O sabá, ou guarda do sábado, só vai entrar muito depois. Aí já é questão doutrinária do povo hebreu, do povo de Israel. Nós vamos falar sobre o sabá judaico, que também não tem nada a ver com o sabá que os adventistas creem. Mas o nosso ponto não é esse, não é discutir guarda do sábado, assim como aquilo que eu falei no início em relação à ordenação de mulheres. O nosso ponto. Então a gente encerra aí a narrativa de Gênesis 1, conclusões e aplicações. Esse é o capítulo mais difícil de ser exposto, mais chato de ler, de explicar. Espero que os próximos sejam mais dinâmicos, mas foi de grande valia, irmãos. Esse texto aqui, para minha leitura, eu nunca tinha lido, por achar muito chato, por achar muito repetitivo. Eu nunca tinha estudado ele a fundo, nunca tinha entendido a criação dessa forma, nunca tinha olhado dessa forma. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Isso a gente não pode ter dúvida. Deus, Ele criou todas as coisas. Ele não se surpreende com nada. Não, eu até falei em uma pregação, Deus não tem rivais. Deus é soberano em tudo. Pode ter inimigo, mas rival não tem ninguém que rivaliza com Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que quer, a hora que quer. Ele criou todas as coisas. Verso 2. Como Criador, Ele é diferente da criação. Não é porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, significa que Ele é amplamente parecido conosco. Ele é diferente. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é o quê? Criador. Então a gente tem que ter essa visão sobre Deus. E finalizando, Deus, Ele é eterno. Pela sua criação, nós podemos entender que Ele está no controle do mundo. Então não há crise, não adianta a gente falar de crise, não adianta falar de Coreia do Norte, não adianta a gente falar de crise financeira daqui, crise financeira de lá. Deus está no controle de tudo. Tudo ocorre segundo a permissão do nosso Deus. Amém ou não amém? Amém. Alguém duvida disso? E finalizando, quero deixar uma palavra de Charles Spurgeon, pregador batista. Estuda a palavra para que a tua fé não esteja fundada em homens, mas no poder de Deus. Que Deus possa abençoar a nossa vida, hoje e sempre. Eu falei até um pouquinho, passei 10 minutos, eu acredito até que mais de 10 minutos, porque aquele relógio ali está atrasado. Foi uma exposição meio amassante, queridos, porque esse texto é difícil mesmo de se trabalhar. E é uma aula, né? Esse culto praticamente é uma aula de teologia, é um culto mais técnico, é um culto para aqueles crentes que querem se aprofundar no estudo, querem entender os conceitos bíblicos. E que Deus abençoe a sua vida. Aguardamos vocês na próxima quinta expositiva, que vai ocorrer na última quinta-feira do mês de outubro. Não, outubro agora, né? De novembro, desculpe. Não, tô perdido. A gente está em setembro. Louvado seja o nome do Senhor. Setembro, perdão. Vamos estar
orando, vou estar passando a palavra ao pastor para ele finalizar o nosso culto. Mas eu quero orar, agradecer por você estar aqui, por você se deslocar de sua casa para aprender um pouquinho conosco. Senhor, somos gratos ao Senhor por essa noite maravilhosa em Tua presença. Noite de estudo bíblico, noite de conhecimento, de profundidade na Tua palavra. Obrigado por falar aos nossos corações, Pai, através da Tua santa palavra. Que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor continue nos dando discernimento. Que o Senhor nos dá ânimo, Pai, para que possamos aprender mais de Ti. Abençoe as nossas vidas como o Senhor já tem feito, Pai. Continue abençoando os irmãos que aqui vieram. Que possamos cada vez mais estar de acordo com a Tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Enquanto o Júnior estava falando aqui, eu precisei estar recordando, ainda bem que o filhão dele está aqui, o Eduardo Jacques está aqui. Eu me lembro do seu papai, que se ele estivesse aqui, tudo quanto o Júnior foi falando, ele pegaria outros versículos, textos, e estaria citando. E pelo que nós ouvimos, é verdade que a palavra de Deus, ela nos informa que tudo quanto está escrito, foi escrito para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, tudo quanto está escrito. Você deve considerar a necessidade que jamais deixará de existir para a vida daquele que se entende crente, que quer mesmo entender os planos de Deus para a sua vida. Mas o Júnior deixou umas brechas aqui, que depois vai me satisfazer muito se você me explicar melhor isto, porque vai me ajudar, eu ajudar a igreja a ter mais saúde. Como deixar de nunca mais comer carne e nem peixe? Porque o texto, lá em Gênesis 1, 29 e 30, eu sei que você estudou melhor do que eu, mas faz lembrar os hebreus lá no deserto, que levantou algumas reclamações, embora tendo eles falado sobre os pepinos, as cebolas, os alhos, não é mesmo, que eles comiam, mas eles também falaram dos peixes que eles comiam lá, eles tinham saudade, não é mesmo? Então depois você resolve isso melhor conosco, não é mesmo? Para a gente não... embora se tiver de me tornar vegetariano, para mim é uma boa, que eu gosto de todo tipo de legumes e verdura, não tenho problema com a carne. Mas quando eu vou na casa dos irmãos, bota a carne na mesa, eu como de todas também, não tenho problema quanto a isso. Mas muito bem, meus irmãos, foi muito gostoso. E outubro, o Júnior estará, vai ser o quê? Na última quinta-feira de outubro? Ok. Vamos dar continuidade a este processo aí de aprendizado. Vai ser muito bom, muito necessário para a vida de todos nós. E nunca vivemos, acredito, um tempo de tanta necessidade de conhecer mais a palavra de Deus, nos aprofundar mais na palavra de Deus, ficarmos mais bibliocêntricos na verdade. Porque o Júnior, ele faz aparentemente uma introdução aí, e ele mostra a realidade que a Bíblia não contém. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é o que nós vivemos, é o que nós pregamos, é o que nós andamos com a igreja, com esta realidade. E o que vai dar continuidade à vida do irmão, dos irmãos, da igreja, de todos nós,
a uma solidificação, uma consistência espiritual, tão somente a Bíblia, a palavra de Deus. Ok, queridos, nós vamos orar. Para encerrar, quero convidar o nosso breve colega de ministério também, Eduardo Jackson, que estará aqui orando neste momento, assim encerrando. Mas o pastor João Eduardo, eu falei do papai dele, mas não disse o nome, João Eduardo. Eu estava com meus 18 anos, eu preguei na primeira igreja batista de Vento das Pedras, quando ele pastoreou. Aí passado praticamente quase 30 anos, ele vem pregar aqui, e disse, você é o Elias, pregou tal data assim, lá na igreja. O homem tem uma memória que eu nunca vi igual. Foi um congresso de jovens, eu liderava a juventude na primeira de Papucaia, preguei lá, jamais eu poderia imaginar que ele guardou data, ainda disse o texto que eu preguei, coisa impressionante a memória daquele homem. Para que lembrar disso? Só ele mesmo, coisa impressionante. Põemos-nos de pé, irmãos, vamos estar orando. Vamos orar, irmãos, e deixar aqui a palavra de gratidão ao Júnior, né? Sempre foi um exemplo de aluno lá com a gente, compartilhando das coisas que Deus tem revelado ao coração dele, né? Então, o nosso desejo é que ele permaneça, assim como jovem, um instrumento nas mãos de Deus. Assim como a nossa vida, irmãos, cada um de nós temos um compromisso diante do mundo, diante da sociedade, e Deus quer que nós cumpramos em todo o tempo, né? O mandado dele, a ordem dele. E nós, como igrejas do Senhor, a ordem dele é que avancemos, avance, vá em frente, busque propósito diante de Deus, que Ele vai honrar nossas vidas. Como nós colocamos desde o início, né? Foi aprendido aqui, há uma carência, uma necessidade. Deus está contando com cada um de nós, para nós nos empenharmos nessa obra que é do Senhor, mas diz a palavra que Ele não deixou que os anjos fizessem. Profetas do passado não estão fazendo, porque eles não conheceram Jesus Cristo, e nós conhecemos, nós tivemos a revelação, está no nosso coração, está na nossa vida. Então, onde nós estivermos inseridos, no trabalho, na família, na sociedade, onde nós estivermos, vamos ser instrumentos de Deus. Então, não importa a idade que nós estamos vivendo. O reino de Deus não existe, para o reino de Deus não existe, como se diz, nós chamamos, a palavra fugiu, mas aquele que já para o seu trabalho, né, e não continua, que é a aposentadoria. No reino de Deus não tem aposentadoria. Então não importa a nossa idade, nós temos que estar cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo usados por Deus em todo o tempo. Então nós possamos sair daqui hoje assim, com o coração cheio da palavra e dizer, olha, Deus está contando comigo, Deus conta com a minha participação no seu reino, e eu quero fazer essa diferença. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque através da Tua palavra que é revelada a cada um de nós, nós podemos, ó Deus, fazer a diferença para esse presente século. Deus, aqui está a Tua igreja, a Igreja Batista que está marchando, está militando, ó Deus, com o propósito de anunciar as Tuas verdades. Temos aqui homens e mulheres, Deus. Temos aqui o Teu líder, aquele que o Senhor colocou, escolheu, direcionou, Deus, diante desse rebanho. E, ó Deus de amor, que eles estejam unidos, que eles sejam, ó Deus, unidos no Teu grande amor, para, ó Deus, fazer a diferença neste lugar, fazer a diferença onde quer que os Teus filhos estejam. Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra tem nos motivado, tem, ó Deus, mostrado o Senhor como nosso alvo principal, tem dito a nós, ó Deus, a cada dia para marcharmos, para avançar, para dizer a este mundo, ó Deus, que está perdido, sem Cristo e sem salvação, que eles precisam entregar o seu coração a Jesus. Deus, que o nosso testemunho de vida, que a nossa família, onde quer que nós estejamos, ó Deus, possamos falar do Teu amor, das Tuas grandezas, revelar, ó Deus, a Tua obra a essa geração que está perdida, ó Deus. Deus de amor, muito obrigado por cada vida, por cada família, cada irmão, ó Deus, aquele mais idoso, aquele jovem, um adolescente, uma criança que está aqui nesta noite, mas aprendeu do Senhor, ouviu as Tuas palavras. Deus de amor, não faça que saiamos daqui, ó Deus, desprovido, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor já reservou para nós,
mas que sejamos, ó Deus, instrumentos vivos nas tuas mãos. Deus, muito obrigado pela vida do Júnior, Deus, do Antônio. Abençoe o teu filho, abençoe o seu noivado, abençoe o seu trabalho, ó Deus, ali no dia a dia. Usa o teu filho, Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo carinho, pelo preparo, ó Deus, por tudo aquilo que esse projeto que o Senhor colocou no coração do teu filho. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Elias, porque é um homem de visão, entende, ó Deus, o teu projeto, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu filho. Ele está honrando, ó Deus, ele está sendo um instrumento nas tuas mãos. Deus, muito obrigado pela amizade, pelo carinho do pastor Elias. Abençoe a sua esposa, abençoe a sua família. Cuide e honra o teu filho, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós despedimos, ó Deus, nessa hora, sabendo que o Senhor que fez e continua fazendo a boa obra, há de completá-la até o final do dia na vinda de Jesus Cristo. Oramos e agradecemos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, no próximo domingo agora, 1º de outubro, nós estaremos aguardando comer o bolo que a nossa irmã Ângela Maria fará para abrir o mês de outubro, não é mesmo? Que é o mês que mais tem aniversário nessa igreja. Inclusive a igreja faz aniversário no dia 12, e nós temos cerca de 15 ou 16 irmãos que fazem aniversário dentro do mês de outubro. E nós vamos nos preparar para comer bolo o mês todo, não é? Muito bem. E será a nossa assembleia no domingo, tá bom? A Escola Bíblica Dominical encerra os seus estudos às 9h30, porque às 10 horas nós estaremos, ainda bem que eu não sou filho do pai assustado, né? Nós estaremos iniciando a assembleia por volta das 10 horas, para 11 horas impreterivelmente estarmos encerrando. À noite nós temos uma criança para ser apresentada, e desde já estou convidando o irmão Igor para estar pregando à noite. Vou fazer a apresentação da criança e o irmão vai estar pregando pós a apresentação, tá bom? Então, que ficamos assim entendidos para o próximo domingo, 1º de outubro. Irmã Cátia, tem algum anúncio a fazer? Não, ok. Então, boa noite a todos e rumo aos nossos lares. Deus nos abençoe. Muito obrigado.